No silêncio da noite, os segredos mais obscuros se revelam. Um bilionário poderoso, conhecido pelo mundo, esconde um crime tão frio quanto seu coração. Todos confiam nele, exceto uma testemunha, uma presença silenciosa que observou cada mentira, cada gesto, cada suspiro de culpa. A verdade se aproxima, lenta, devastadora, e quando vier à tona, ninguém será o mesmo. Você acha que dinheiro pode comprar tudo? Prepare-se para conhecer a história que abalou uma vida, uma cidade e expôs a face oculta do poder. Porque algumas verdades, por mais silenciosas que sejam, não podem permanecer escondidas para sempre. A cidade nunca dormia, mas naquela noite havia um silêncio que pesava mais que qualquer buzina ou sirene. Nas ruas iluminadas por luzes de neon tremeluzentes, sombras se moviam sem som, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. No topo de um arranha-céu, onde o luxo e o poder se confundiam, o bilionário caminhava sozinho por seu escritório de vidro, cada passo ecoando como um tambor no vazio. Ele acreditava que estava seguro, acima de tudo, intocável. Mas ele não sabia que seus segredos não estavam tão bem escondidos quanto pensava. Uma testemunha silenciosa observava cada detalhe, cada gesto, cada respiração carregada de culpa. Ela estava escondida atrás de uma cortina pesada, os olhos brilhando de medo, mas também de uma determinação que nenhum dinheiro poderia comprar. Cada movimento do homem rico revelava camadas de arrogância, de impunidade, de crueldade velada, e cada detalhe era registrado na memória da jovem, como uma gravação invisível que nenhum cofre poderia aprisionar. O coração dela batia acelerado, mas a mente permanecia cristalina, analisando cada padrão, cada evidência, cada falha que poderia ser usada para revelar a verdade. A tensão no ar era quase tangível, uma pressão psicológica que apertava o peito como uma mão invisível. Ela lembrava-se de histórias de poder e corrupção, de justiça sendo comprada, mas algo dentro dela se recusava a aceitar que o mundo pudesse ser governado pelo medo e pela mentira. Era mais que coragem. Era instinto humano, a necessidade inata de justiça, de expor aquilo que deveria ser escondido. No canto do escritório, papéis espalhados pelo chão contavam uma narrativa silenciosa, contratos falsos, transferências legais, acordos escusos que transformavam vidas em números, vidas em estatísticas que ninguém se importaria em lembrar. Mas ela se importava. Cada detalhe, cada fio de verdade escondido na aparência polida da riqueza era combustível para a tempestade que se formava dentro dela. A testemunha silenciosa sabia que, ao revelar o crime, sua própria vida mudaria para sempre. Mas havia algo mais forte do que o medo, a responsabilidade humana, a necessidade de confrontar a mentira com a realidade, a coragem de enfrentar o impensável. No reflexo do vidro, ela via o bilionário sorrir, alheio ao fato de que estava sendo observado, que cada gesto seu estava sendo interpretado, analisado, armazenado para o momento certo. Ela podia sentir a adrenalina pulsando, uma mistura de medo e poder, uma consciência plena da fragilidade humana diante da arrogância. A noite avançava lentamente, e cada minuto trazia mais tensão. Cada respiração do homem rico parecia um convite ao desastre, cada movimento, uma oportunidade de expor a verdade que estava prestes a explodir. As luzes da cidade piscavam como testemunhas silenciosas, refletindo nos olhos da jovem, capturando o instante em que a mentira ainda estava viva, mas prestes a ser desmascarada. Ela lembrava de seu próprio treinamento psicológico, das horas estudando o comportamento humano, microexpressões, padrões de culpa e manipulação. Cada detalhe que o bilionário não percebia, ela absorvia. Cada suspiro, cada tique nervoso, cada pausa calculada era um passo para a construção de uma prova impossível de ser ignorada. O ar parecia pesado, carregado de emoção, de tensão, de histórias não contadas que pesavam mais que qualquer moeda ou contrato. Ela sabia que, quando o momento chegasse, tudo mudaria. A cidade, a justiça, a percepção do poder e a própria vida dela. E, mesmo com o medo correndo em suas veias, havia uma força invisível que a guiava, uma certeza profunda de que a verdade tinha mais poder do que o dinheiro, mais impacto do que a fama, mais eternidade do que qualquer mentira. O bilionário se levantou, caminhando até a janela, admirando a cidade que parecia seu império, intocável e distante. Mas ele não sabia que, nos olhos de uma única testemunha silenciosa, seu mundo começava a desmoronar, camada por camada,
como um castelo de cartas prestes a cair. A jovem respirou fundo, cada célula de seu corpo alertando para a magnitude do que estava prestes a acontecer. Ela era pequena diante do poder dele, mas enorme diante da verdade. Cada pensamento, cada análise psicológica, cada instinto humano apontava para um único caminho: revelar, confrontar, expor. E enquanto a noite continuava, e a cidade dormia sem perceber, a testemunha silenciosa se preparava para se tornar a ponte entre a mentira e a justiça, entre o silêncio e a verdade, entre o medo e a coragem. Porque algumas verdades, mesmo escondidas entre brilhos e cifras, entre impunidade e riqueza, carregam dentro de si o poder de mudar tudo. A madrugada parecia se arrastar com uma lentidão quase cruel, como se o tempo estivesse ciente do peso que cada segundo carregava. A jovem, ainda escondida na penumbra do escritório, respirava devagar, consciente de que cada ruído podia ser fatal. Ela revisava mentalmente cada detalhe que observou: gestos, palavras sussurradas, hesitações, mentiras mascaradas de elegância e autoridade. O bilionário, com seu sorriso frio, acreditava que a impunidade era sua aliada eterna. Mas ele não percebia que cada gesto dele estava sendo gravado, não por câmeras, mas pela mente de alguém cuja atenção era afiada como uma lâmina. A psicologia humana se manifestava em cada microexpressão: a mão ligeiramente trêmula a pegar um documento, o olhar desviando de algo que sua consciência dizia que não deveria existir, a tensão quase imperceptível nos ombros que denunciava a culpa. Cada detalhe se tornava uma prova invisível, um mapa do crime que só uma mente preparada poderia decifrar. Ela sentia a adrenalina misturada com medo e determinação, o fluxo de pensamentos correndo mais rápido do que qualquer ação visível. A cidade abaixo dormia, inconsciente da tempestade silenciosa que se desenrolava no topo daquele prédio. Era um jogo de paciência e inteligência, onde o observador precisava entender a mente do poderoso, antecipar movimentos e preparar o terreno para a verdade emergir. O bilionário levantou-se abruptamente, caminhando até a varanda, contemplando a cidade que acreditava estar sob seu controle absoluto. Mas o controle dele era uma ilusão. Cada decisão, cada movimento, cada respiração estava sendo decodificada. A testemunha silenciosa percebeu padrões de comportamento que a mente comum jamais notaria. O modo como ele evitava certos papéis, o tique nervoso quando a lembrança de um crime cometido surgia em sua memória, a maneira como a arrogância mascarava o medo interno. E enquanto ela observava, compreendia a fragilidade do poder baseado em mentira. Uma hora ou outra, a verdade sempre encontra seu caminho. A mente humana, por mais corrupta ou poderosa que seja, carrega marcas que não podem ser apagadas. O bilionário continuava alheio, mas a tensão psicológica impregnava o ar, como uma corrente elétrica invisível que conectava a observadora e o observado. Ela sentia a responsabilidade esmagadora de carregar a verdade, mas também a força irresistível da justiça que clamava para ser revelada. Cada detalhe, cada gesto, cada silêncio estava registrado na memória dela, como um arquivo mental pronto para ser decodificado quando chegasse o momento certo. As horas passavam lentamente e a cidade parecia mergulhada em um sonho silencioso. Mas dentro daquele escritório, o coração dela batia com a intensidade de 1000 tempestades, cada batida uma afirmação de coragem, cada respiração um lembrete de que algumas verdades, mesmo silenciosas, possuem poder suficiente para derrubar impérios. Ela se movia com cautela, analisando possibilidades, avaliando riscos, cada passo calculado com precisão quase cirúrgica. A mente humana é um labirinto de segredos, e naquele momento ela estava explorando cada corredor do poder oculto do bilionário. A tensão aumentava e a percepção dela se tornava quase sobrenatural. Microexpressões, alterações de voz, padrões repetitivos, tudo conspirava para criar uma narrativa que ninguém mais podia ver. A cidade continuava dormindo, indiferente, enquanto a história real se desenrolava em silêncio. A jovem sabia que o momento da verdade se aproximava e cada segundo era crucial. O bilionário, inconsciente, caminhava de um lado para o outro, tentando organizar sua mente, mas incapaz de perceber que o mundo que ele controlava estava prestes a desmoronar. Ela sentia a mistura de medo, excitação e determinação, um coquetel psicológico que aguçava seus sentidos, acelerava seus pensamentos e fortalecia sua coragem. Cada segundo parecia eterno,
cada gesto carregado de significado, cada silêncio mais eloquente do que qualquer palavra. E assim, naquela madrugada silenciosa, a testemunha silenciosa se preparava para ser a ponte entre a mentira e a justiça, entre o poder e a verdade, entre a impunidade e a revelação inevitável. O amanhecer trazia consigo uma luz fria, quase impiedosa, refletindo nas paredes de vidro do escritório. A cidade despertava, mas dentro daquele santuário de poder e luxúria, a tensão atingia seu ápice. A jovem testemunha silenciosa sabia que não havia mais tempo. Cada momento perdido aumentava o risco, cada hesitação podia custar tudo. A mente dela trabalhava em alta velocidade, decodificando comportamentos, analisando padrões, prevendo movimentos. O bilionário, ainda inconsciente de sua vulnerabilidade, continuava a exercer o que acreditava ser controle absoluto, mas sua arrogância se tornava cada vez mais visível, uma armadilha para a verdade. Ela respirou fundo, absorvendo cada detalhe, cada falha, cada gesto que revelava a extensão do crime. Psicologicamente, ela sabia que a exposição precisava ser calculada, que a justiça requer estratégia, que a verdade, mesmo potente, deve ser apresentada no momento certo para causar impacto máximo. O coração dela batia acelerado, mas a mente permanecia fria, analisando cada variável, calculando cada risco. A cidade continuava alheia, mas no topo daquele prédio, a história real se aproximava do clímax. O bilionário finalmente se sentou, ignorando o perigo iminente, enquanto documentos importantes e evidências de seus crimes permaneciam à vista, esperando para serem descobertos. Ela percebeu sinais de fadiga mental e emocional nele, pequenas brechas que apenas uma observadora treinada poderia notar. Cada microexpressão, cada pausa, cada sussurro de culpa construía o caminho da revelação. E então, no silêncio absoluto, ela se levantou, pronta para agir, sabendo que a coragem humana é o catalisador da justiça, que a verdade não pode ser contida por paredes de vidro, cofres ou riqueza. O bilionário ainda acreditava que podia manipular a realidade, mas a força psicológica da revelação estava prestes a varrer todas as máscaras. Cada pensamento da jovem era intenso, cada análise profundamente enraizada na compreensão do comportamento humano, cada emoção cuidadosamente controlada para transformar medo em poder. E naquele instante, a cidade que despertava fora das janelas ainda não sabia que estava prestes a testemunhar o colapso de um império construído sobre mentiras. O ato final se aproximava, carregado de emoção, tensão e a certeza de que a verdade, silenciosa mas poderosa, sempre encontra seu caminho. A verdade, por mais silenciosa que seja, sempre encontra uma forma de emergir. Nenhum poder, riqueza ou mentira pode apagar o peso da consciência. O verdadeiro poder não reside no dinheiro, mas na coragem de confrontar injustiças, na força de uma mente humana determinada a fazer o que é certo. Cada ato de silêncio pode proteger alguém, mas a omissão também pode custar vidas e integridade. O mundo talvez acredite que segredos podem permanecer escondidos, mas a justiça, mesmo tardia, sempre se manifesta. O bilionário aprendeu que a arrogância e a impunidade são frágeis diante da verdade e que o valor real não está no que acumulamos, mas em como nossas ações refletem caráter, ética e coragem. A testemunha silenciosa nos lembra que cada um de nós carrega dentro de si o poder de mudar destinos, de confrontar mentiras, de transformar a injustiça em aprendizado e redenção. No final, a verdade não apenas liberta, ela ilumina o caminho da consciência humana, mostrando que coragem, ética e integridade sempre serão a força mais poderosa que existe.